Oi, gente, mais um vídeo falando sobre o cangaço. Eu estava assistindo a um vídeo do Rico Inglês em que ele estava falando o seguinte, que muita gente está reclamando que perdeu bastante seguidores, que ninguém curte mais, ninguém manda um pix, e ele dizendo do trabalho dele e realmente que ele não tem necessidade de ficar correndo atrás de pessoas pedindo like, essa coisa. E aí me veio aquela ideia de quem lacra não lacra, né? Que está bem em voga agora. É exatamente isso. Muita gente que procurou prejudicar o Rico Inglês, assim também como também a minha pessoa, que eu perdi o meu canal, o Rico Inglês também perdeu o canal dele exatamente por conta disso. Então eu estava analisando, verificando algumas causas, né? Fora essa de quem lacra não lacra, né? Muita gente que não sabe sequer o que significa elaborar uma monografia e se auto-intitula de historiador. Provavelmente as pessoas, existe um certo tipo de seguidor para alguns assuntos. Para o cangaço é exatamente também, ocorre exatamente isso. Muita gente gosta, se apaixona pela história do cangaço. Isso não é uma das coisas que seja favorável a quem quer analisar, investigar um fato histórico. O cangaço foi um fato histórico, ocorreu realmente, e então, mas é uma área que ela é da criminologia do direito, né? É uma área que muita gente não gosta porque exatamente é uma área de crime e muitas vezes as pessoas detestam esse assunto. Quem gosta de literatura, de ficção, da poesia, cada um tem sua linha que vai escolher para seguir aqueles canais. No caso do cangaço, a história ela tem que ser estudada através de métodos do emprego, de métodos científicos. Eu falei exatamente. Quem já estudou em uma universidade, em uma faculdade, sabe que tem que fazer um TCC e que para se elaborar um TCC existem normas, existem regras. Então, qualquer pessoa não vai ser um historiador, pode ser um contador de história, mas o historiador realmente não é o caminho desses que amam, que se apaixonam. Eu me apaixonei, eu gosto da história do cangaço, é uma história que empolga. Não é assim, gente, né? Então, para se estudar o cangaço como fato histórico, né, necessitou a época de se fazer um estudo, o que não foi feito naquela época, não interessava. Não interessava porque o cangaço, conforme eu disse, foi uma coisa danosa à sociedade, principalmente aos sertanejos, aliás, sertanejos, a palavra é essa, né? E então, ela teria que ter sido feito, obedecido um processo legal, um processo de reconstituição. A gente sabe que quando existe um crime, ocorre um crime, né? Então, tem que ser entregue às polícias especializadas, tem que haver testemunhas, não pode se mexer no local ali onde ocorreu aquele fato, né? E para haver uma reconstituição, precisa de pessoas nas áreas das polícias, né? E peritos, que também, aquela época do cangaço, há 8 décadas atrás, os peritos, alguns
colocaram a sua mão ali em umas cabeças, mas não sabia se era exatamente a cabeça daqueles criminosos que disseram que supostamente seria do Virgulino, do Lampião, famoso Lampião, que era um criminoso perseguido pelas polícias durante mais de 2 décadas, né? Então não se ficou comprovado que era a cabeça do Virgulino. E outra coisa, não se faz perícia de cabeça sem corpo para saber causa-mortes. Isso é uma coisa que é necessária, o corpo, né? E que além das fotografias, também tirassem as impressões digitais da palma da mão, dos pés, o tamanho da pessoa, verificassem quantos projéteis foram, se foi morto a bala, precisava ser investigado os projéteis, se foi arma branca também precisava examinar, né, o sangue, colher sangue daquele indivíduo, né? Então, para se investigar e para se depois se fazer um livro de história, não história de ficção, gente, história, né? Porque isso tem história, contos de carochinha, tem contos aí de fadas, né? História, tudo é história, né? Os cordelistas aproveitaram muito aquela questão do cangaço, quando foi em 1938, quando disseram acabou, mataram o Lampião, mas nunca ficou comprovado que era o Virgulino, que quem também estava ali naquele grupo era tudo conhecido entre aspas, foram identificados através de alcunhas, o que realmente não pode ser, não pode ocorrer na história, para entrar nas faculdades, nos livros de história, isso não pode ocorrer. Ah, foi caixa de fósforo que estava ali, foi cobra verde que estava ali. Mas espera aí, cadê os documentos, cadê as provas? Né? Não existiram, né? Então, muita gente aproveitou, depois de mais de 3 décadas, para tentar escrever livros e dizer que são historiadores. Essas pessoas não têm ideia do que seja, talvez, quais são os processos, quais são os trâmites para se escrever, para se colocar isso como história. Mas é como disse o doutor Lamartine, né, que foi um médico legista, existe um médico legista lá da Bahia, ele disse que o YouTube deu oportunidade a muita gente, inclusive a ele, que ele mentiu demais, dizendo que tem certeza que examinou os crânios, porque ele não estava naquela época num evento, né? Ele simplesmente depois pegou aquelas cabeças que estavam lá no Instituto Nina Rodrigues e o método utilizado por ele é um médico arcaico que caiu por terra há muito tempo, né? Que foi o método de examinar Lombrosiano. Ele foi procurar fosseta de Vilela na cabeça de Virgulino, na cabeça não, num crânio lá, que disse ele que era do Virgulino, e ele foi procurar fosseta de Vilela, né? Quem estudou o direito sabe o que significa a fosseta de Vilela, né? E ele falou isso, eu estranhei bastante, que é uma coisa que existe na cabeça das serpentes venenosas, né? Então, a fosseta de Vilela é essa. Então, ele disse, eu fui procurar a fosseta de Vilela porque a cabeça, o crânio estava indene. Como assim? Como assim, doutor Lamartine? Responda, como é que o senhor foi encontrar a fosseta de Vilela num crânio que o senhor exumou, né? Que não tinha mais nada, não tinha pele, não tinha cabelo, não tinha mais massa encefálica, né? Isso é uma aberração também, o senhor falar uma coisa dessa, né? Certo? Então, são essas coisas que derrubam as narrativas das histórias do cangaço, né? Dessas pessoas que ficam aí contando história para boi dormir, né? Porque na cabeça de uma pessoa que estudou o direito, que estudou a medicina, que estudou a psicologia, a psicanálise, não vai entrar nunca, né? Não vai entrar. Essas narrativas são
É feito passar manteiga na venta de gato, como diz a história, né? Tem que usar o termo porque é até precisa, né? Então, essas pessoas que estão perdendo o terreno, o campo, né, para, digamos, um rico inglês, sociólogo, que inclusive ele começou, conforme ele disse, ele começou empolgado, achando mesmo, usar o termo, né, porque ele disse que se empolgou com a história do cangaço e achou que aquilo era uma coisa assim, que o Virgulino foi o ídolo, o corisco foi o ídolo para ele. Depois que ele foi aprofundando com os conhecimentos que ele tem, ele foi tomando consciência que a história do cangaço não bate com nada, que o Virgulino existiu, mas, por exemplo, a Maria Oliveira, que chamaram depois Maria Bonita, que ela jamais soube que foi Maria Bonita, né? Que provavelmente ele também foi investigar o local, ele não foi no local, mas hoje a gente pode estudar isso através tem os programas que nós baixamos e que nós verificamos, né? Coisas, por exemplo, se eu quiser, eu estou aqui em Recife, mas eu posso ver a rua lá em São Paulo, onde eu já passei uma temporada lá, eu posso ir para em Minas Gerais, entre aspas. Isso virtualmente hoje a gente baixa tudo, a gente vê aí que temos o Uber, que você pode dirigir em São Paulo através de um programa, né? As pessoas que são motoristas de Uber usam isso, e você localiza, você chega no endereço, né? Você vê um hotel. Hoje a gente não tem mais necessidade de ir no aeroporto comprar uma passagem aérea. Hoje a gente está em casa e escolhe o hotel que quer ficar, né? Sabe o preço, sabe o que tem no hotel, sabe o que nós vamos ter para fazer uma visitação, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Não tem necessidade. Você quer ir a Paris, você quer ir aos Estados Unidos, você quer ir fazer uma viagem aí, né? Em qualquer lugar do mundo, e você já reserva hotel, reserva tudo. É fácil assim, é fácil hoje. Então é tão fácil você descobrir uma falácia, uma mentira nessa história do cangaço, que eu estou falando exatamente isso, que a maioria dos livros que estão aí à venda, que estão aí, são todos falaciosos, a maioria, não são todos. Mas a maioria veio de quê? De informação de ex-cangaceiros, supostos ex-cangaceiros, que deram depoimentos, né? Uma cangaceira como a Sila, com a credibilidade que a Sila tinha para dar uma entrevista, se à época ela não sabia nem o nome dela, era Hilda e chamavam Sila. Ela disse que ficou sem os pais aos 10 anos de idade, aos 11 anos ela já estava forrosando por lá com os cangaceiros, entre aspas, né? Ela disse que não sabia nada do cangaceiro, ela tinha 3 ou 4 irmãos cangaceiros, né? E não sabia nada sobre cangaço, ela não sabia a idade dela, né? Então, qual a credibilidade de um Zé Sereno para dar uma informação? Se ele depois um criminoso que trabalhou na escola lá em São Paulo, né? Qual a credibilidade dessa pessoa, né? Qual é a credibilidade que tinha uma Dadá, uma Ségia, que foi presidiária, que viveu com o Corisco, que disse que foi casada? Que mentira! Ela nunca, a Igreja Católica jamais casaria uma criminosa, uma psicopata. Então, quanto ao Virgulino, esse teve realmente vida, foi cangaceiro, ficou mais famoso depois daquela película de Benjamin Abraão, que é uma película toda cheia de cortes ali, e inseriram vários sósias do Virgulino, o Lampião, o famoso Lampião, e que essa história fica toda sem fundamento. Quando você entrega os métodos que você vai fazer as comparações das figuras
cangaceiros, você vai ver que o próprio Moreno não se reconheceu na película, num pedacinho da película de Benjamin Abraham Botto, que era outro psicopata mentiroso, né? Que disse que nasceu na cidade onde Jesus nasceu, chegou lá no Juazeiro, foi ser secretário do Padre Cícero, né? E depois, quando o Padre Cícero morreu, ele vendia cabelo do Padre Cícero. Resultado, ele gravou aquela película ali dos cangaceiros, né? A película foi proibida por ordem do presidente da República, Getúlio Vargas. A película foi proibida, depois restauraram algumas partes daquela fita, né? Inseriram muitas imagens que a gente verifica que não era do Virgulino, que não era dessa tal Maria de Dera, ou Maria Bonita, supostamente Maria Bonita, e então a história fica cheia de mentiras. Agora, essas pessoas que vivem, que lucram, né, que lucraram bastante com os vídeos no YouTube, eu mesma jamais ganhei um centavo do YouTube, né? Apenas tiraram o meu canal porque se sentiram inflamados, né? Porque eu, né, posso dizer que o Virgulino existiu porque ele matou o meu tio, certo? E que era um psicopata. E isso daí ninguém vai, se quiser contestar comigo, pode contestar, porque a gente vai contestar dentro das ciências. Não vai ser coisa de, eu acho, não tem achismo, não. Ele era um psicopata, ele era um serial killer, ele era uma pessoa perigosa, tanto que provavelmente também ele aliciava as crianças, levava para o meio do mato, dava roupa, dava as coisas, ensinava as crianças, os jovenzinhos a atirarem, né? Vivia com o Luiz Pedro, né? Tinha um pacto de morte com ele. Aí a dúvida, né? Quem matou realmente o Lampião? Quem matou? Foram as polícias ou foi o Luiz Pedro? Porque tinha um pacto de morte que morreriam juntinhos, porque ambos viviam ali aquela vida amorosa, né? E eles só se separariam, segundo até o Candeeiro tem digamos, tem um relato do Candeeiro, o Loyola, o Candeeiro 2, né? Que ele disse que morreriam juntos. Então, e qual foi o resultado desses cadáveres? Ninguém sabe. Dos corpos, provavelmente na correnteza do rio ali levou para o Rio São Francisco, as cabeças misturaram tudo ali dentro de uma lata de querosene com cal, né, e sal, e chegaram lá para as polícias. Aquilo era o suficiente para os peritos da época, que era suficiente para dizer, pronto, acabou o cangaço, pronto, acabou. No meu entendimento, o Virgulino não saiu para outro estado, para lugar algum, para refazer a vida, porque um psicopata não muda a personalidade. Não muda. O psicopata tem a personalidade psicopática, não muda, e sempre vai cometer os mesmos crimes, tal qual os pedófilos. Encontrou oportunidade, eles pegam as crianças e praticam os mesmos atos. Agora mesmo tem ato aí, que está aí, vou falar simplesmente de um médico que usava as mulheres, as parturientes, né? Usava para, aproveitava-se e está preso, né? Porque usava as pacientes anestesiadas para cometer atos libidinosos com essas pessoas. Então, os psicopatas são assim, gente, eles não mudam, não adianta. Provavelmente está preso, não sairá da prisão, porque ele não tem como mudar a personalidade psicopática dele, e assim foi Lampião até o final de sua vida. Ele não constituiu outra família, ou ele não tinha, já não tinha família, quanto mais para constituir uma outra família em qualquer lugar que fosse do mundo. Psicopata nasce em qualquer lugar do mundo. Agora, o serial killer é um percentual menor, segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa,
né? Médica psiquiatra, um conceito já formado e aceito no mundo todo. Então, aproveitem e assistam aos vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa e vocês vão entender o que é um psicopata. Por hoje, fiquemos aqui, tá?